Passa dia, entra dia e a gente sempre vai ter duas certezas. A primeira delas é que eu vou acordar extremamente belo e a segunda é que algum bolsonarista vai passar uma vergonha. O bolsonarista da vez foi o Roger, do Ultraje Rigor, e a vergonha é sempre motivada pela mesma situação. Eles tentam atacar o governo Lula, mas com postagens referentes à época que Bolsonaro era o presidente. É muita palhaçada. Depois eu falo que eles são os bozoístas e vocês acabam concordando, né? Porque eles são admiradores do palhaço Bozo. Mas chama também muito a atenção esse sentimento de revolta, de ressentimento do Roger, né? Ele tem quase 70 anos, mas continua sendo um adolescente rebelde. E eu quero que você coloque nos comentários, você gosta quando os bolsonaristas passam vergonha? Vocês me acham belo? Isso é óbvio, né? E mais ainda, por que vocês acham que os bolsonaristas eles são adolescentes tardios? Deixe seu like se você curte ver bolsonarista passando vergonha e se inscreva no canal. O Roger, assim como vários outros bolsonaristas, tem tentado atacar o governo Lula, mas tá difícil, né? A imprensa fala dos 100 primeiros dias, mas os 100 primeiros dias têm ido muito bem. Inclusive o Lula tomou uma decisão muito correta sobre o programa de privatizações, ele retirou as empresas estatais do programa de privatização. Fiz vídeo já comentando, link aqui no card. E aí o que o Roger fez? Aquilo que os bolsonaristas mais sabem fazer, falsear a verdade. Ele fez uma publicação em uma rede social críticas, tentando criticar o governo Lula sobre o desmatamento na Amazônia. E aí ele colocou lá, desmatamento recorde na Amazônia no mês de março. Só que esse era um valor, era um dado, era uma reportagem de 2021. Ora, o Roger, dizem, né, que ele tem um QI elevado, mas tem horas que ele acaba sendo o melhor exemplo do Bolsonaro. O cara não consegue ler uma data? Incrível isso, né? Por parte do Roger. Aí ele virou piada, o Zé de Abreu veio, chamou o Roger de burro e depois ele apagou a postagem. Só que não contente em errar uma vez, ele foi e insistiu no erro, porque ele fez uma nova postagem, dessa vez com dados de 2023, já no governo Lula. Desmatamento recorde na Amazônia e no Cerrado. Mas eu acho que ele também não teve a capacidade ou o tempo, né, ou a inteligência emocional, acho que o Roger tá ficando mais velho e tá perdendo o QI, para ler a reportagem. Porque a reportagem fala desmatamento recorde na Amazônia e no Cerrado. Mas dentro da reportagem tem dois dados interessantes. Primeiro, duas ressalvas. Primeiro, a ressalva é que o Bolsonaro, ao longo dos 4 anos, ele destruiu os órgãos de fiscalização. E nos 2 primeiros meses de 2023, ou seja, dos 2 primeiros meses do governo Lula, houve uma redução no acumulado no desmatamento da Amazônia em 22%. Então assim, eu não sei o que os bolsonaristas eles estão tentando, né? Porque toda vez que eles tentam atacar o governo Lula, eles acabam sempre ressaltando problemas já do governo Bolsonaro. E esse ponto me chama duas atenções, que eu quero conversar com vocês sobre elas nesse vídeo. Primeira, é todo esse sentimento, né, de revolta bolsonarista que a gente pode ver no Roger, mas em todos os seguidores bolsonaristas. O Roger é um bom exemplo, né? Porque ele tem esse aspecto de rebelde sem causa, né? Ele tinha aquela música Rebelde Sem Causa do próprio Ultraje, mas ele se transformou num rebelde sem causa, com quase 70 anos. E é interessante esse sentimento de rebeldia, né, de adolescência tardia nos bolsonaristas, que se você tiver um bolsonarista aí na sua casa ou próximo de você, você vai conseguir compreender, você vai ver isso. É um sentimento de adolescência tardia, um comportamento adolescente tardio, independentemente da idade. O Sérgio Reis tem mais de 80 e também no caso, um adolescente tardio. Mas essas figuras mais famosas a gente consegue compreender, né, ver isso muito bem. Roger, Sérgio Reis, Ana Paula Henkel, que era jogadora de vôlei, o Nelson Piquet, todos eles. E ressalta também o sentimento de frustração dos bolsonaristas. Eu falo pra vocês há muito tempo, todo bolsonarista em essência ele é um fracassado. Se é um fracassado não é ter insucesso na vida, porque todos nós temos. Mas é aquele insucesso que a pessoa não consegue superá-lo. Então ele fica remoendo aquele insucesso sempre e aí transforma isso num ressentimento e depois numa revolta que se torna uma adolescência tardia porque a pessoa não tem maturidade suficiente para lidar com o insucesso. No caso da Ana Paula Henkel, possivelmente foi de tanto eu lá tomar chapuletada das cubanas. Pô, eu sempre perdi para as cubanas, lá eu comunista, então vou transformar a minha revolta pelo meu fracasso olímpico de não vencer as cubanas, direcionando aos governos de esquerda. Ah lá, os governos de esquerda não prestam, eu sou melhor que os governos de esquerda.
porque o desempenho desportivo dela nunca foi bom contra as comunistas cubanas. Outro exemplo claro é o Mamãe Falei. Mamãe Falei não conseguiu ser aprovada no vestibular da USP e se revoltou contra a Universidade de São Paulo, contra aquilo que vem da esquerda. Então o fracasso motiva essa revolta adolescente juvenil dos bolsonaristas. Só que eles acabam, passando vergonha com todo esse sentimento, esse pensamento que vem do fígado. Um fígado pueril, claro. Porque o Carluccio também é um notório cometedor de gafes. Esse comedor foi o erro, perdão. Cometedor de gafes. O Carluccio, nesse ano, cometeu 2 gafes pesadas. Primeiro, ele quis criticar o preço da gasolina, postando uma reportagem também da época que o governo era o Bolsonaro. E depois, mais recentemente, como nós já até falamos, link aqui no card, ele quis falar, olha só, o consumo de carne bovina no Brasil caiu muito. Cadê a picanha, Porque eles têm uma revolta com a picanha. Eu não entendo isso do bolsonarista, Por que o lance da picanha incomoda tanto eles? Eu até fiz algumas suposições nesse vídeo do Carluccio. Eu falei assim, será que a classe média bolsonarista, ela quer ter a exclusividade da picanha? Ela não quer que os pobres comam picanha para que não parecer que eles também são pobres? Ou será que os bolsonaristas eles se sentem fracassados por não terem condições de comprar picanha? E estão revoltados? Eu não entendo, mas é uma gafe, Falou da gasolina, falou da picanha, atacando o próprio Bolsonaro. E fica muito interessante porque toda vez que os bolsonaristas eles tentam mostrar problemas do governo Lula, o problema acaba sendo sempre referente ao governo Bolsonaro, mostrando que o governo Lula, nesse início de governo, tem herdado de fato enormes problemas do governo Bolsonaro. Destruição do ministério, destruição de órgãos de fiscalização, toda uma destruição também da própria república, porque Bolsonaro utilizou as instituições para atacar a própria república. Tanto que essa é uma das principais teses dos promotores que estão investigando Bolsonaro. A existência de uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto envolvendo ministérios, políticos, senadores, deputados, o próprio presidente e também iniciativa privada para atacar as instituições republicanas. Então essa é um elemento que o Lula precisou reconstruir ao longo desses 100 dias. E eles só podem fazer essas críticas mesmo criticando o governo Bolsonaro, porque nenhum deles se deu ao trabalho de criticar o plano fiscal do Haddad e toda a insistência do Fernando Haddad para a redução na taxa de juros. Isso eles não vão falar, claro, porque é uma ação defendida por 80% da população brasileira. O plano do Haddad ele só vai dar certo se a taxa de juros cair. Mas isso eles não vão criticar. Óbvio, tem medo de perderem votos. Eu já expliquei pra vocês, já falei como o Fernando Haddad calou completamente os bolsonaristas, porque ninguém fala dele, link aqui no card. E é interessante, porque o Haddad, que foi tão criticado pelos bolsonaristas em 2018, agora calou todos eles. Mas enquanto o governo não der ali algum motivo para eles poderem criticar, vão ter que ficar criticando, passando vergonha, atacando o Bolsonaro. Porque no início da discussão da taxa de juros, o que os bolsonaristas falavam? Não, isso aumenta a insegurança econômica, isso vai aumentar ainda mais a taxa de juros. Saiu o Datafolha, 80% aprovando. Passaram o zíper na boquinha, ficaram quietinhos. Inclusive, a própria revista Veja, que na hora de criticar o governo Lula por conta da retirada dos programas de privatização, não tocou na taxa de juros. Ah, não tocou, ficou quietinha. Ah não, nós temos desenvolvimento pela via privada. Mas com a taxa de juros em 13,75 não vai ter nada. Mas isso ninguém critica no Lula, porque o Lula tá certo. Você concorda comigo?